Meu nome é Ricardo. Quando tudo aconteceu eu tinha 17 anos. Hoje, com 35, ainda sinto o peso daquele momento me seguindo, como uma sombra que não consigo afastar. Aquela noite mudou tudo, não só na minha vida, mas também na maneira como enxergo o mundo ao meu redor. Eu costumava ser cético, como qualquer adolescente que acha que sabe tudo sobre a vida. Mas quando você se depara com o desconhecido, quando seus olhos veem o que a razão diz ser impossível, você nunca mais é o mesmo. Se você está disposto a ouvir, vou contar o que aconteceu na noite em que conheci a última bruxa. Era uma sexta-feira qualquer, um dia de verão abafado em nossa pequena cidade no interior. Eu e meus amigos passávamos o tempo livre do jeito que qualquer adolescente da minha idade passava. Nos reunindo, andando de bicicleta pelas ruas vazias e procurando algo para fazer. Naquela época, meu grupo de amigos era pequeno, mas inseparável. Havia eu, Matheus, João e Luísa, a única garota do grupo, mas com coragem de sobra. Naquele dia, Matheus apareceu com uma ideia que mudaria tudo. Ele tinha ouvido falar de uma velha senhora que morava nas colinas próximas à cidade, isolada, em uma casa que todos diziam estar abandonada há anos. Ninguém sabia muito sobre ela, mas, como era de se esperar em cidades pequenas, os boatos corriam soltos. Algumas pessoas diziam que ela era uma bruxa, uma daquelas que nunca envelhece. Outras diziam que ela era uma herdeira rica que enlouqueceu e fugiu da civilização. Vamos até lá, Matheus disse, com aquele sorriso desafiador que sempre me fazia entrar em encrenca. Aposto que é tudo mentira. Vamos ver com nossos próprios olhos. Eu hesitei. Nunca fui de acreditar em histórias sobrenaturais, mas algo sobre aquele lugar sempre me incomodou. Havia algo sombrio nas colinas, algo que fazia meu estômago revirar só de pensar em ir até lá. Mas claro, eu não podia deixar Matheus me chamar de covarde, então acabei concordando. Partimos ao entardecer, quando o sol começava a desaparecer atrás das colinas, tingindo o céu de um vermelho profundo. As estradas que levavam até a casa eram estreitas, cobertas por vegetação alta e espessa, quase como se o caminho estivesse tentando nos afastar. À medida que nos aproximávamos, o silêncio tomava conta. Nenhum som de pássaros, nenhum sinal de vida. Essa é a tal casa? Luísa perguntou, apontando para uma construção à nossa frente. Sim, era ela. Uma casa velha e decrépita, com tábuas de madeira apodrecidas e janelas que pareciam nos observar. As histórias diziam que ninguém vivia ali, mas algo na atmosfera fazia parecer que não estávamos sozinhos. O lugar era o retrato do abandono, mas havia uma sensação de que algo estava nos esperando. Vamos entrar, Matheus disse, já caminhando em direção à porta. Ele sempre foi o mais destemido, mas dessa vez havia um tremor em sua voz que ele não conseguia disfarçar. A porta estava entreaberta, como se nos convidasse a entrar. Ao atravessarmos o limiar, senti o ar mudar. O interior da casa era escuro, mas não como qualquer escuridão que eu já havia experimentado. Era denso, sufocante. Parecia se mover ao nosso redor, nos envolvendo. Exploramos a casa em silêncio, como se todos nós soubéssemos, instintivamente, que falar seria uma má ideia. O chão rangia sob nossos pés, e cada passo parecia ecoar pelos corredores vazios. No fundo da casa, encontramos uma escada que levava ao porão. Claro, Matheus foi o primeiro a descer, seguido por João, Luísa e finalmente eu, com o coração batendo mais rápido do que eu gostaria de admitir. O porão era uma sala fria e úmida, com as paredes cobertas de mofo. No centro havia uma mesa antiga de madeira, coberta por velas derretidas e papéis velhos, com símbolos que eu não conseguia entender. Mas o que realmente me fez parar foi o espelho que estava encostado na parede oposta. Era grande, com uma moldura dourada que parecia deslocada naquele ambiente. E estranhamente, o vidro não refletia a sala ao nosso redor. Não, o espelho mostrava algo diferente. No reflexo, a sala estava iluminada, viva, como se estivesse em outro tempo, em outro lugar. E no meio da sala havia uma mulher. Alta, magra, com longos cabelos negros e olhos que brilhavam com uma intensidade assustadora. Ela não se mexia, mas era como se estivesse olhando diretamente para nós através do espelho. Que diabos é isso? João sussurrou, sem tirar os olhos do reflexo. Ninguém respondeu. Ficamos parados, hipnotizados pelo que estávamos vendo. Então, sem aviso, a mulher no espelho sorriu. Não foi um sorriso amigável. Foi o tipo de sorriso que faz o sangue gelar nas veias. E em um instante, a sala ao nosso redor começou a mudar. O frio se intensificou e o vento começou a soprar de um lugar impossível. As velas na mesa se acenderam sozinhas,
lançando sombras dançantes pelas paredes. E de algum canto escuro, ouvimos um sussurro. Era baixo, quase imperceptível, mas carregado de uma maldade que eu nunca tinha sentido antes. Vocês vieram até mim, a voz sussurrou. E agora vão conhecer o verdadeiro terror. Mateus, que até então estava imóvel, deu um passo para trás, e foi o suficiente para quebrar o feitiço que parecia nos manter paralisados. Sem pensar, corremos. Subimos as escadas o mais rápido que pudemos, atravessamos a casa e saímos pela porta da frente, sem olhar para trás. O ar lá fora parecia mais leve, mas a sensação de perigo não desapareceu. Sentíamos que estávamos sendo observados, seguidos. Nos dias que se seguiram, nada parecia voltar ao normal. Mateus adoeceu misteriosamente, e João começou a ter pesadelos recorrentes, sempre com a mulher do espelho. Luísa se mudou para outra cidade, dizendo que precisava fugir daquele lugar. Mas eu sabia que não era a cidade da qual ela estava fugindo. Quanto a mim, eu nunca voltei a ser o mesmo. Algo dentro de mim mudou naquela noite, e a sensação de que fomos marcados por algo antigo e poderoso nunca me deixou. A mulher no espelho não era uma bruxa comum. Ela era a última de sua linhagem, e nós havíamos despertado algo que deveria ter permanecido adormecido. Agora, toda vez que me olho no espelho, vejo mais do que apenas meu reflexo.